Capítulo 8. O quinto grau da humildade consiste em que ele não esconda de seu abade nenhum dos maus pensamentos que entram em seu coração ou os pecados cometidos em segredo, mas que os confesse humildemente. Regra de São Bento, capítulo 7. O Secretariado de Assuntos Eclesiásticos Extraordinários estava localizado em um dos poucos edifícios remanescentes perto do centro da cidade que já existiam antes de o Papa vir para o oeste. Um edifício de pedra de 2 andares com porão, que fora outrora um quartel militar para algumas dezenas de sentinelas, e erguia-se isolado em meio a abeitos em um acre de terra a 15 minutos de caminhada de São João no Exílio. Embora o monge e o velho guerreiro tivessem passado a primeira noite tiritando em seus cobertores sobre catris no porão do secretariado, em menos de um dia foram alojados com 3 estudantes de seminário chamados Aberlot, Jaezes e Crumili, em uma pequena casa que Bramponi encontrou para eles perto do limite oeste da cidade. Ele conseguira o consentimento, a princípio relutante, dos estudantes ao pagar metade do aluguel em nome de seus servos e ao prometer que eles compartilhariam as tarefas domésticas e não exerceriam nenhuma senioridade sobre os estudantes muito mais jovens, um dos quais já estava doente. Aberlot era um palhaço gordinho e de bom coração do noroeste, de quem Blacktooth gostou imediatamente. Crumili era um oriental de rosto comprido, que parecia melancólico a princípio, mas que demonstrou ter uma sagacidade irônica que geralmente distorcia o final das piadas de Aberlot. O caráter de Jaezes era difícil de decifrar devido à sua doença, mas Aberlot o chamava de um tanto fanático como estudante para o sacerdócio, embora não desgostasse do rapaz, apesar de ele ter vindo de Anegancite. A casa em si era adjacente a uma cervejaria. Um riacho corria pela cervejaria e passava por trás da casa. Ele descia a colina como água pura de nascente de montanha no verão, mas estava agora inchado pela neve derretida. A latrina deles e outras nas proximidades ficavam bem acima do nível do riacho e provavelmente drenavam para ele durante as chuvas fortes. Blacktooth vira crianças bebendo do riacho lá no val, e ele se perguntava sobre a doença de Jaezes, que, quando não estava na cama, podia ser ouvido gemendo na latrina. Blacktooth e Voshin deveriam compartilhar um quarto nos fundos e entrar e sair por uma entrada traseira, embora pudessem usar uma cozinha comum e compartilhar um espaço para estudo. Assim foi acordado. Os recém-chegados tiveram vários dias para inspecionar a cidade antes de irem trabalhar no secretariado. Eles acharam a cidade em si bastante imunda, exceto nos enclaves locais de poder e riqueza onde os varredores de rua permaneciam ocupados e a água chegava por aqueduto. Valana crescera rapidamente em torno de uma antiga fortaleza no topo de uma colina que, em séculos anteriores, fora um bastião de defesa do povo da montanha contra os nômades mais selvagens de uma era anterior. Exceto pela própria fortaleza antiga no topo da colina, que agora encerrava o centro de um novo Vaticano, obscurecido nas tardes pelas torres e campanários da Catedral de São João no Exílio, a cidade não tinha muralhas. Antes de o papado exilado ter se mudado para cá, a cidade se tornara uma espécie de reino médio entre as comunidades contíguas da região povoada, onde mercadores negociavam com mineiros por prata e peles, com nômades por couros e carne, e com fazendeiros por trigo e milho. Havia 2 fereros, um prateiro, 2 armeiros de flechas, um celeiro, um moleiro, 3 mercadores, um doutor em medicina e um armeiro, quando o Papa fugira para cá vindo de Nova Roma. Desde então,
o número de negócios quadruplicara, e havia agora médicos, advogados e banqueiros. Meia dúzia de governos municipais na região competiam com a Valana propriamente dita e entre si por novos negócios. Fora uma economia em crescimento, mas com a vinda do chefe da igreja, o crescimento tornou-se explosivo. Apenas um edifício em cada 5 era mais velho do que o início do exílio. Entre eles estava o edifício do secretariado em meio aos abeitos, quase invisível da estrada. Blacktooth começou a trabalhar quase imediatamente no secretariado, substituindo um tradutor leigo voluntário que falava nômade melhor que o dialeto Rockmore e que por acaso era um primo cristão Vildog de Shurgan, ficando feliz em ser dispensado da tarefa e retornar para sua família nas planícies. Havia 17 funcionários na agência, contando com um zelador, mas não contando os mensageiros que viviam indo e vindo entre Brampton e seus muitos correspondentes ao redor do continente, alguns secretos, alguns oficiais. Havia 5 tradutores secretários, incluindo Blacktooth, 3 copistas, 3 recepcionistas de guarda de segurança e 5 homens que trabalhavam em uma parte do edifício isolada de todos os outros e acessível pelo lado de fora apenas através de um portão de ferro trancado e pelo lado de dentro apenas por meio de um corredor para o próprio gabinete do cardeal. Blacktooth percebeu rapidamente que ninguém além do cardeal conhecia todos os propósitos do secretariado, e os funcionários eram isolados uns dos outros tanto quanto possível. Blacktooth herdou o espaço de escritório de seu predecessor nômade, que era adjacente ao gabinete de Brampton porque o homem precisara de supervisão mais cuidadosa do que os outros. Por mais reservado que o cardeal pudesse ser com seus próprios funcionários, ele era forçado a confiar em uma freira chamada Irmã Julian, do Secretariado de Estado, que estava lá para vigiar de perto aquelas preocupações extraordinárias que também poderiam afetar as relações diplomáticas oficiais do Papado de Valana. Ela parecia ter um certo poder de veto e tratava Blacktooth e as outras pessoas de Brampton com suspeita e uma atitude de superioridade, embora parecesse estar em bons termos com o mestre. Ela, no entanto, aparentemente não tinha o direito de saber o que se passava na parte isolada do edifício, e sua entrada ali era negada. Havia uma confluência de cardeais agora, chegando continuamente para o iminente conclave. Assim que encontravam aposentos, trocavam suas vestes do vermelho para o roxo de luto pelo Papa morto. De qualquer forma, o roxo era a cor da penitência, apropriada para a Quaresma, que agora chegava ao fim. Após o término do período de luto, a cor mudaria para açafrão. Eles não usariam novamente o vermelho cardinalício até a eleição de um papa. Um dos primeiros cardeais a chegar à cidade veio da diocese mais remota de toda a cristandade, alguém que, de fato, partira por mar para participar não deste, mas do conclave anterior que elegera o bispo de Denver, agora falecido. Seu nome era Cardeal Ri, arcebispo de Hong, e ele navegara pelo Pacífico com uma esposa e 2 belas mulheres mais jovens, ditas por alguns serem suas concubinas. Estas eram vistas com horror pela sociedade de pureza local, mas a polícia fora avisada pelo cardeal camareiro Mori e secretário de Estado, Ilan Blasi, para impedir que tais pessoas assediassem o estranho arcebispo estrangeiro, a existência de cuja diocese fora desconhecida por séculos, até apenas 3 décadas atrás, quando uma viagem de descoberta encontrou comunidades cristãs em ilhas distantes ao oeste.
O Papa Lino ficara tão encantado em saber que ainda havia cristãos orientais que fizera do bispo Ri um cardeal antes de investigar plenamente as tradições de sua igreja. O Machado agora também estava encantado em saber do cardeal Ri, por outros motivos, e partiu imediatamente para conhecer alguns de seus funcionários. Ele voltou para relatar que lhe era possível comunicar-se com eles, mal, em sua língua nativa, tão semelhantes eram os dois dialetos de uma língua antiga. Ele também ficou impressionado com o armamento avançado dos guardas de Ri. Quando o Machado contou a Bramponi sobre as armas, o cardeal fez uma visita a Ri. Ele aparentemente pediu que essas armas fossem mantidas fora de vista, pois os guardas daí em diante passaram a carregar pistolas de cavalaria convencionais. Volshin apressou-se em explicar a Blacktooth que as supostas concubinas eram esposas nominais, extrasacramentais, e que Ri as mantinha porque era o esperado de um homem do escalão do arcebispo na sociedade de sua ilha natal. No entanto, aparentemente todos se deitavam juntos às vezes, de acordo com os funcionários. Embora fossem de fato vistas com horror pelos cardeais da sociedade, dificilmente havia algum conclavista que não fosse visto com horror por alguém. O cardeal Ri era muito rico, mas é claro que não trouxera consigo mais riqueza do que 6 soldados podiam guardar com a vida durante a viagem, e precisava de crédito para manter sua família e comitiva vivendo com conforto. A maioria dos mercadores em Valana lhe estendeu crédito, já que Bramponi o avalizou verbalmente, embora tenha se recusado a assinar suas notas promissórias. Sorley Cardeal Naunhat, do Oregon, ele próprio um candidato, saudou o prelado oriental muito calorosamente, e Emery Cardeal Boldirk, a abadesa de York, imediatamente fez amizade com as esposas extrasacramentais de Ri e ofereceu-lhes a hospitalidade de sua suíte alugada. Ri relutantemente permitiu isso, após ser informado sobre a atitude da cidade em relação às suas mulheres extras. Ele estava um pouco doente, seu médico pessoal falava em hálito de dragão das montanhas e provavelmente não sentia necessidade de suas damas. Havia outros cardeais casados, é claro, mas a maioria deles eram leigos ou diáconos, e a maioria deixara as esposas em casa. Estranhamente, o prelado mais poderoso do continente, o cardeal Benefez, arcebispo de Texarkee, atrasou-se para vir ao conclave, enviando um recado por telégrafo dizendo que desejava celebrar a missa de Páscoa em sua própria catedral com seu próprio povo e seu anegã. Item. Bramponi e seus novos servos estavam em Valana havia uma semana quando Blacktooth decidiu se confessar. O cardeal, sempre caridosamente prestativo para com o pequeno monge em 3 assuntos pessoais nesta cidade estranha, conseguira para ele um horário com um padre que ele queria que nem me conhecesse. O reverendo Eimenos Pecklebard, ODD, Ordo Dominae Desertarum, vivia sozinho no que fora outrora uma caverna na encosta de uma colina. Mas alguém com ferramentas de corte de pedra moldará a caverna externa, esquadrinhará o túnel, aprofundará-o, preencherá o buraco atrás dos aposentos com entulho e argamassa, e adicionará paredes curtas de pedra que se projetavam da colina. O padre Specklebard reabrira parcialmente o buraco onde a caverna se estreitava. Permitia que os espíritos da montanha entrassem e saíssem por sua cozinha, explicou ele. Um teto abobadado, também de pedra, cobria as paredes que se projetavam da colina, de modo que a parte visível da moradia lembrava a Blacktooth à frente de um rogo nômade que fora engolido pela metade por uma montanha.
Blacktooth soube que o rico proprietário de uma alfaiataria eclesiástica fora dono do lugar uma década ou mais atrás, e o usara como um porão de raízes até que o cardeal Bramponi o comprou para o padre Specklebard quando o bispo de Denver forçou a aposentadoria do velho padre. Estranhamente, depois que o bispo Scullett se tornara o Linus VII de memória recente, ele convocara o padre Specklebard aos seus aposentos privados em várias ocasiões. Se os rumores fossem verdadeiros, Blacktooth poderia estar prestes a se confessar a um confessor do falecido Papa. Outro boato, que fora rastreado até uma camareira papal, dizia que Linus VII, à beira da morte, nomeara o velho cardeal impectore, aguardando o próximo consistório, mas ninguém pudera comprovar o relato da serva. O monge parou nas sombras sob as árvores, preparando-se para atravessar a trilha e bater na pesada porta de pinho. Um fiapo de fumaça subia de uma chaminé. Exceto pela luz do fogo que causava a fumaça, deveria ser bastante escuro lá dentro, pois havia apenas 2 janelas pequenas, situadas no alto da parede espessa. Nimue estivera em um estado de espírito e coração adequados quando deixara a cabana, pronto para fazer uma boa confissão. Mas agora que estava aqui, uma espécie de pavor se apoderou dele. Ele deixara a abadia de Libouet sem confissão e cheirando a culpa. Além disso, na viagem do deserto para Valana, ele cometera atos inomináveis, e agora tremia diante da perspectiva de se confessar a um estranho, coisa que nunca fizera antes. O sacramento da penitência sempre lhe fora administrado por um padre da ordem, e geralmente uma vez por semana. Havia um limite para quanta travessura um monge conseguia realizar em uma semana, mesmo um monge rebelde como Blacktooth Street George. Normalmente, era questão de sussurrar suas autoacusações ao seu confessor regular e ouvir-se sentenciado a, digamos, algumas dezenas do rosário, ou, na pior das hipóteses, a fazer um pedido formal de desculpas a um irmão, ou flagelar-se com 3 ou 5 chicotadas com um pedaço de corda não muito doloroso por pecados solitários de impureza, pensamentos ressentidos e falhas de caridade ou coragem. Tais penitências sempre o deixavam sentindo-se purificado e pronto para receber a Sagrada Eucaristia na missa. Mas agora ele vinha pecando copiosamente por semanas a fio, muitas vezes negligenciando suas orações, quebrando seus votos e desobedecendo secretamente seu benfeitor, o cardeal. Fora ao cardeal, de fato, que ele mencionara seu medo de se confessar a um estranho, quando o cardeal sugerira Elaiden, e Elaiden recusara. Fora o cardeal novamente quem providenciara para que ele se confessasse em Valana a um reputado homem santo, ninguém menos que o próprio Eimen Specklebard, cujo nome fora levado 1 ou 2 vezes perante um conclave anterior como candidato ao papado. Blacktooth agora desejava nunca ter mencionado seu problema a Bramponi. Ele preferiria muito mais se confessar anonimamente a um padre sem rosto atrás de uma grade na capela do seminário do que fazê-lo na presença de um homem santo, e pensou em escapar para fazer exatamente isso antes da hora marcada para sua entrevista. Mas o padre Specklebard perguntaria quanto tempo fazia desde sua última confissão, como era costume, e perceberia então que Blacktooth o contornara. Além disso, ele imaginava que um padre do seminário poderia ficar tão horrorizado com o que houve-se que se recusaria a absolvê-lo, e então ele teria que contar a Specklebard sobre isso também. Mesmo fora da abadia, ser católico era um negócio muito complicado para um simples recluso ex-nômade com pouco conhecimento do mundo exterior. De repente,
a porta de pinho escancarou-se e um velho negro com uma nuvem de cabelos brancos e grandes sobrancelhas brancas saiu e caminhou direto em sua direção. Sua barba também era branca, mas aparada rente, como se ele a fizesse uma vez por mês ou a mantivesse cortada com tesoura. Ele usava uma batina cinza limpa, mas esfarrapada, e sandálias que pareciam ser feitas de palha. Era esguio, quase um esqueleto com músculos tensos esticados ao longo dos ossos, e bochechas e abdômen encovados que sugeriam muito jejum. Caminhava com um mancar vivaz, usando uma bengala curta pesada o suficiente para ser um porrete eficaz. Quando saiu pela porta, olhou diretamente para Blacktooth nas sombras e foi direto a ele, ostentando um sorriso fino e correndo seus olhos luminosos cinza-azulados sobre a figura pequena e tímida diante dele. O diácono Bramponi me contou algo sobre você, filho. Posso chamá-lo de Nimmi. Você deixou o mosteiro de vez, não é? Por quê? Bem, comecei a sentir que estava usando canga e correntes, padre. Mas, no fim, eles me expulsarão. Eimen Speklebard segurou seu braço e o conduziu pela trilha em direção à sua ermida. E agora você perdeu sua canga e correntes, sim? Entraram em uma sala que, com suas paredes de pedra nua, lembrava ao monge a abadia de Libwitz. Havia um fogo em uma extremidade e um altar privado na outra. Blacktooth pensou na pergunta do padre. Não? Se houve mudança, elas apertam mais do que nunca, padre. Quem as apertou? Quem o acorrentou em primeiro lugar? Foi o abade. Foram seus irmãos. Foi a Santa Igreja. Claro que não, padre. Eu sei que fiz isso comigo mesmo. Ah! Ele sentou-se calmamente. E agora você quer saber como se libertar? Conhecereis a verdade Ele deu de ombros. É preciso conhecer a verdade para ser livre. Então. E qual é a verdade que você já conhece? A verdade se fez carne e habitou entre nós. Devemos nos apegar somente a Ele. Apegar-se a Ele. Nimmi, Jesus veio para ser sacrificado por nossos pecados. Nós o oferecemos, imolado, no altar. E ainda assim, você quer se apegar a Ele. Ele riu e produziu uma estola. Você está pronto para confessar agora? Blacktooth protelou. Poderíamos conversar um pouco primeiro. Claro, mas sobre o que você falaria? Ele buscou um assunto. Qualquer coisa para adiar o momento. Bem, não entendo o que o Senhor quis dizer sobre o sacrifício. Sacrificar Jesus é abrir mão dele, é claro. O monge sobressaltou-se. Mas eu abri mão de tudo por Jesus. Oh, abriu. Exceto de Jesus, talvez, bom simplório. Se eu abrir mão de Jesus, não terei nada. Bem, isso poderia ser a pobreza perfeita, mas por uma coisa, esse nada você deveria se livrar dele também, Nimmi. Blacktooth ficou confuso. Como é possível para um padre de Cristo falar assim? Speklebard apontou para a própria boca e moveu a mandíbula zombeteiramente em silêncio. Então, sem raiva, deu um tapa leve no rosto do monge. Acorde, disse ele. Blacktooth sentou-se em um banco duro. Ele estivera recitando fórmulas, tentando dizer a coisa certa para o velho, que agora estava rindo. Você é um sujeito rico, disse Speklebard. Suas riquezas são sua canga e correntes.
Não tenho nada além da túnica no corpo, a cítara que fiz para mim foi roubada, protestou o monge com certa irritação. Não tenho nem rosário agora. Também roubado. Como a comida de outros e durmo nos aposentos de outros. Não mijo nem no meu próprio pote. Prometi ser pobre por Cristo. Se quebrei esse voto, não sei como. Quebrei os outros. Você tem orgulho deste voto ininterrupto? Sim. Digo, não? Oh, entendo, sou rico em orgulho, é isso. Eimen Speklebard sentou-se à frente dele e observaram-se na penumbra. O olhar do velho era como o de uma criança, curioso, aberto, agradável, expectante. Ele estalou os dedos, inesperadamente alto. Blacktooth não pulou com o estalo, mas seu olhar, por sua vez, era cauteloso, e ele desviou os olhos para a esquerda. Speklebard continuou a observá-lo em silêncio. Ainda protelando, Blacktooth começou a falar rapidamente sobre a vida na abadia de Liboets, não sobre seus pecados como pecados, mas sobre suas frustrações, seus amores e amizades, sua devoção ao fundador de sua ordem e à Mãe de Deus, sua vocação e como a perdera, e sua saudade do exato lugar do qual tanto tentara escapar. Ele fazia pausas frequentes, esperando que o eremita que ouvia sua história oferecesse conselhos, mas o velho ordinário de Nossa Senhora do Deserto apenas assentia com a cabeça de vez em quando, demonstrando compreensão. Blacktooth ficou envergonhado por sua própria autopiedade e parou de falar. Um longo silêncio passou entre eles. Depois de um tempo, Speklebard começou a falar suavemente. Nimue, a única coisa difícil em seguir a Cristo é que você deve jogar fora todos os valores, inclusive o valor que você atribui a seguir a Cristo. E jogar fora não significa vendê-los, ou traí-los. Para ser verdadeiramente pobre de espírito, descarte seus amores e seus ódios, seu bom e mau gosto, suas preferências. Seu desejo de ser, ou não ser, um monge de Cristo. Livre-se disso. Você não consegue nem ver o caminho, se você se importa para onde ele vai. Livre de valores, você pode vê-lo claro como o dia. Mas se você tiver um desejo que seja, um desejo de ser sem pecado, ou um desejo de trocar suas roupas sujas, o caminho desaparece. Você já pensou que talvez a canga e as correntes que você usa sejam seus próprios valores preciosos, Nimue? Sua vocação ou a falta dela? O bem e o mal? A feiura e a beleza? A dor e o prazer? Estes são valores, e são pesos pesados. Eles fazem você parar e considerar, e é aí que você perde o caminho do Senhor. Blacktooth ouviu pacientemente, fascinado a princípio, mas impertigando-se, tornando-se angustiado. Sentia que o velho estava tentando minar tudo o que ele sabia e sentia sobre religião. Seria esse tipo de conversa o motivo pelo qual o bispo forçara Eimen Speklebard a se aposentar. O diabo, disse o monge baixinho. Se Speklebard ouviu isso como uma acusação, ignorou. Ele. Jogue-o fora, despeje-o na vala de dejetos com os excrementos, jogue cal virgem sobre ele. Jesus. Ele também, ó sim, para a vala com esse fodedor. Se ele o torna rico. Blacktooth ofegou. Jesus. A quem eu sigo? Então por que seguir? É blasfêmia o que o Senhor diz. Sabe, não há problema em pegar a cruz de Cristo e carregá-la, Nimue,
mas se você acha que ganha algo especial por causa disso, você está vendendo a cruz, e é um homem rico. O caminho não tem razão. Apenas siga. Sem querer seguir. Cínico Pidini. Então por quê? Seu desejo por um porquê a canga e as correntes. Eu simplesmente não entendo. Ótimo. Lembre-se disso, Nimue, mas não entenda. Isso o estraga. Blacktooth sentiu-se tonto. Seria o velho totalmente são. Amen. Speklebard riu gentilmente. Agora, para sua confissão, se você ainda quiser que eu a ouça. Após a confissão, a qual ele queria esquecer o mais rápido possível, Blacktooth voltou para casa primeiro, mas o ar estava fétido com vômito recente. Alguém lavara o chão perto da cama de Jaezes, onde o estudante jazia gemendo. Ele perdera muito peso. Certa vez, abriu os olhos e olhou selvagemente para o monge, que perguntou se ele queria que um doutor viesse. Esteve aqui esta manhã, Jaezes crocitou. Não adianta nada. Blacktooth trouxe uma toalha úmida e fria para a cabeça dele, depois voltou para o secretariado, onde passou a tarde e boa parte da noite traduzindo a correspondência do cardeal de ir para as planícies. Ele estava aprendendo muito rapidamente sobre a política nômade e os personagens importantes entre as hordas. Soube que Shurgan retornará agora para os Rogans e rebanhos de sua avó Pequeno Urso, que o tio Brokenfold fora prostrado por uma doença súbita, que uma facção anticristã entre os homens do espírito de urso e as mulheres vejoes da horda Grasshopper, alguns dos quais temiam a candidatura de Gunn, unirá-se subitamente ao nome de um tal Halterbrand, um matador de proeza indubitável, como o chefe de guerra mais apto para reunir as três hordas. Bran interessava a Blacktooth exatamente, e apenas, porque era Grasshopper, e poderia até ser um parente distante. Seus partidários traduziam seu nome como Luz Gentil, mas em dialeto Jack Rabbit, Halterbrand significava uma queimadura solar ruim. Ele também soube que seu mestre não estava inteiramente descontente com esse desenvolvimento, pois Bran era possuído por uma selvageria que fazia o temperamento de Gunn parecer suave em comparação, e o cardeal, embora alarmado com a doença do pai de Gunn, acreditava que a maioria das avós jamais proporia para o cargo mais alto e noivo da Fujaijó um cabeça quente no padrão de urso louco, cuja chefia imprudente perdera o território Jack Rabbit no sul para a Negan II e custara caro aos Grasshopper em homens e gado. Os Vildug nas altas planícies foram os que menos sofreram com aquela antiga conquista. Bramponi sempre deixava notas para ajudar o monge a evitar armadilhas políticas em suas traduções, quando a redação errada pudesse ofender certos grupos ou comprometer seus planos caso sua correspondência caísse em mãos erradas. O cardeal recebia mais cartas e mais longas do que escrevia, e Blacktooth ficou surpreso ao saber que ele tinha tantos aliados alfabetizados nas planícies. Ele sabia, ou lhe fora dito, que a alfabetização nômade era de cerca de 5%. Os remetentes pertenciam majoritariamente, percebeu agora, às minorias cristãs dentro das hordas, e a maioria de famílias puldarussas. Bramponi estava obviamente tentando manter essas três minorias em contato estreito umas com as outras. Com a ajuda de certas mulheres vejoes, ele estava até bancando o casamenteiro para forjar alianças entre famílias Vildug, Grasshopper e Jack Rabbit. Blacktooth começou a suspeitar que um casamento infeliz de Shurgan com uma garota Grasshopper fora um dos resultados de tais esforços.
Ele vinha fazendo isso desde os dias do Papa Lino VI, com a bênção dos pontífices subsequentes. Ao examinar esses arquivos, deparou-se inadvertidamente com material das mulheres Vejoes que se referia pessoalmente ao cardeal. Por anos, seus amigos vinham procurando entre o povo Vildog por qualquer vestígio da família da mãe de Bramponi ou por alguém que se lembrasse dela. A informação das Vejoes fora transmitida por Elaiden Ambrose, com a ajuda da família do filhote de urso. Cheguei ao fim da busca. Só posso concluir, Sua Eminência, que não existe, e nunca existiu, uma linhagem materna Vildog usando o nome Bramponi. Se o povo de sua mãe está entre nós, esse não é o nome deles. As freiras que lhe contaram a história devem ter sido mal informadas. Talvez seja um nome Grasshopper ou Jack Rabbit, ou talvez tenha sido um nome assumido. Lamento não ter sido de ajuda para o senhor. Envergonhado, o monge devolveu o arquivo ao seu lugar sem ler o restante, e nunca mencionou o fato a Bramponi. Blacktooth estava humildemente grato por seu mestre confiar nele o suficiente para deixá-lo saber desses assuntos, mesmo que por acidente, mas ele também sabia que algumas mensagens de ir para as planícies estavam em código, e estas eram cuidadas pessoalmente por Bramponi. Algo perigoso para o próprio Bramponi, ou para a reputação do secretariado, estava acontecendo, mas ele não encontrou nenhuma pista na correspondência não secreta sobre a natureza da intriga. Não lhe era permitido ver a correspondência do cardeal com o Oregon e a costa oeste, mas isso, é claro, não era escrito em nômade. Uma civilização técnica rivalizando com a de Texar que vinha se desenvolvendo no extremo oeste por quase um século, embora a distância e as montanhas as mantivessem separadas e não competitivas. O monge estivera observando seu mestre debruçado sobre sua correspondência, perguntando-se por que o próprio cardeal era raramente mencionado como candidato ao papado, quando Bramponi virou-se subitamente para encará-lo. Nimue, estou cansado de ser o alvo do canto do seu olho, de ser o destinatário de todas as suas perguntas não feitas. O que é que você quer saber sobre mim? Nada, meu senhor. Seria impróprio. É impróprio mentir para o seu patrono. Faça-me uma pergunta impertinente, é claro. Após um silêncio, Blacktooth encontrou uma voz pequena. Como é que o senhor não é padre, meu senhor? Sim, essa seria a primeira pergunta. Explique-se para o antigo monge, Elia Bramponi. Conte-lhe como você foi casado uma vez, e agora o Papa Lino ia torná-lo padre antes de torná-lo cardeal, mas você recusou, dizendo que Seruna ainda poderia estar viva, embora soubesse que estava morta. Ela foi sequestrada por nômades fora da lei como aqueles em Art Hollow. Eles não mantêm mulheres sequestradas vivas por muito tempo. Bem, Blacktooth, aí você tem as ondas. Você quer o oceano também? Sinto vergonha por ter presumido perguntar. Não se humilhe. Fui chamado para ser advogado, não padre, e ponto final. Há muitos padres que deveriam ter sido advogados, e alguns advogados que deveriam ter sido padres. Digo que fui chamado para praticar o direito e resolver disputas. Não tenho tanta certeza de onde vêm os chamados. Praticar o direito e negociar disputas, é isso que faço bem. Além de política e controvérsia. Eu não seria um bom padre, regular ou secular. Não tenho nem a caridade nem a piedade para isso. Posso servir melhor a igreja como o cão do pastor,
lutando pelo rebanho, ou avançando nos calcanhares do rebanho para manter as ovelhas unidas. Não há chance de Seruna estar viva. Eu a amei à minha maneira, mas ela não era feliz. E se ela ainda estivesse viva, não voltaria para mim. Mas não posso provar que ela morreu. O Senhor não teve filhos. Tenho um filho no seminário de Santa Mese, em Nova Roma. E o Senhor é o cardeal diácono de Blacktut parou e colocou a mão sobre a boca. Brampone Hill. Diácono da Igreja de Santa Mese em Nova Roma, sim. Nepotismo. O Papa Lino fez a nomeação. Sem me perguntar. Claro que ele me perguntou. Agora, o que mais você quer saber? Desculpe-me por ter xeretado. Você não xeretou. Olhar para mim com curiosidade pelas minhas costas não é xeretar. Você é um bom sujeito, Nimue. Você conhece o seu lugar e trabalha duro. Vou aumentar seu salário pela metade. 50% de Blacktut parou. De nada é nada. Tudo bem, você pode aumentar suas despesas de vida nessa proporção, e direi a Jiren para pagá-las. Agora prossiga com essas cartas para o leste. Estou tão ocupado tentando acompanhar quem está aqui para o conclave e adivinhar seus votos que não tenho tempo para meus próprios assuntos. Quando não estava trabalhando, o monge caía em estados próximos ao desespero. Não era que o pecado em si com a Hidrea fosse tão terrível, mas que ele estava fora de controle. Sua vida era reconsagrada a Deus todos os dias, mas se ele tivesse mantido Deus em seu coração, nunca teria subido no feno com ela. Não importava para ele que o que fizeram juntos não geraria um bebê. Que poderia nem ser um pecado, se ele não estivesse prometido a Deus, mas amar a ela era amar menos a Deus, não era. Não era o ato que ele desprezava, mas a falha em seu caráter que o permitira. Eu fui para um mosteiro para me tornar moralmente perfeito. Não, de forma alguma. O que, então? O objetivo final do monge é a união direta com a divindade. Mas mirar nesse objetivo é perdê-lo completamente. Sua tarefa é livrar-se do ego para que a consciência, uma vez despejada de seu conteúdo mental discordante habitual através da oração ritual e da meditação, possa vivenciar o não-eu como uma falta de forma viva e um vazio no qual Deus possa entrar, se lhe aprouver. Assim Eckhart falara sobre isso há 2000 anos, Deus dá à luz seu Filho na alma. Somente no autovazio pode acontecer um dia de Cristo despertar dentro do monge, como eu para eu. Mas havia outra pessoa acordada ali agora, para Blacktut, e ele estava muito solitário, com muita saudade dela.